Se você está pensando em comprar um whey, segure aí um pouquinho, porque hoje eu vou te mostrar exatamente como escolher um whey protein sem cair em ciladas. Hoje você vai aprender quais são os tipos de wheys, quais realmente vale a pena e qual você deve evitar para não cair em golpe, porque muitas vezes está escrito lá no rótulo, bem grandão, whey. E aí você acaba comprando o que não deveria, o que pode prejudicar o seu processo de emagrecimento. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista especialista em emagrecimento, atendo presencialmente em Brasília, mas também tenho diversos pacientes ao redor do mundo onde eu atendo online. Se você gostaria de entender um pouco mais como funciona o meu processo de acompanhamento, eu vou colocar um link aqui do meu WhatsApp. Você pode clicar e conversar diretamente com a minha secretária. Então vamos direto ao ponto. Antes de você sair comprando qualquer coisa, você precisa entender o que de fato é o whey. Whey nada mais é que a proteína do soro do leite. Quando você faz queijo, sobra um soro amarelado e é através dele, quando passa por um processo de filtração, que se torna aquela proteína em pó que você conhece. E a gente chama isso de whey protein. O interessante do whey protein é que ela tem um alto valor biológico, isso significa que ela tem um perfil de aminoácidos essenciais interessantes e é facilmente absorvido, o que pode favorecer a manutenção e a construção de músculos. Mas, Matheus, quais são os tipos de wheys que existem atualmente? Agora a gente vai falar sobre o whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado. Agora falando especificamente do whey concentrado, é o whey que passa por uma filtragem mínima, onde a concentração de proteína pode variar de 70% a 80%. E o restante é uma concentração que sobra de carboidrato e gordura. E esse carboidrato é principalmente o que a gente chama de lactose, o que para algumas pessoas que têm sensibilidade ou intolerância à lactose, o whey concentrado pode não ser uma boa. Ela é muito indicada porque ela é custo-benefício e para aquelas pessoas que não têm tolerância ou sensibilidade ao carboidrato contido nesse whey concentrado. Agora, quando a gente fala de whey isolado, ela passa por uma filtragem um pouco mais avançada, tornando a pureza do whey maior. Quando comparado com o whey concentrado, que é de 70% a 80%, o whey isolado ela pode variar de 90%, 94%, 95% de pureza. Isso significa que a quantidade de lactose e de gordura também presente nesse whey ela é bem menor. O que significa que para aquelas pessoas que têm uma sensibilidade leve, pode se beneficiar com whey protein isolado, uma vez que muitas dessas pessoas que têm uma sensibilidade leve toleram muito bem o whey isolado. Ela é bem indicada para aquelas pessoas que buscam uma concentração de proteína maior por dose, e principalmente para aquelas pessoas que às vezes estão passando por uma dieta baixa em carboidrato e por algum motivo quer diminuir o consumo de carboidrato, o whey isolado pode ser bem interessante. E para algumas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, alguns pacientes toleram muito bem a proteína isolada. Mas atenção, esse whey isolado ele não é essencial para aquelas pessoas que toleram bem a lactose. E para quem busca um whey com custo mais acessível, o whey concentrado pode ser o suficiente. E vale lembrar que o whey isolado, muitas vezes, quando a gente pesquisa, está o dobro do valor do concentrado. Então fica atenção, não significa que o maior grau de pureza vai te trazer mais benefício, ok? Agora vamos falar sobre o whey hidrolisado, que passa por um processo que a gente chama de hidrólise, por isso o whey hidrolisado, que é um processo de quebra e deixa pré-digerido essas proteínas para facilitar a digestão. E é muito indicado para aquelas pessoas que têm problemas absortivos, como por exemplo, muito indicado para aquelas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, às vezes teve que encurtar o intestino por algum problema. Então, para essas pessoas que têm problemas absortivos e que precisa de uma facilidade maior, como na bariátrica, o whey hidrolisado ele é bem interessante. Mas atenção, ele não é necessário para a grande maioria das pessoas, uma vez que ele é muito caro e o benefício extra não justifica para aquelas pessoas que não têm nenhum problema absortivo. O whey concentrado, na maioria das vezes, e o whey isolado já é o bastante. Mas, Matheus, qual é o melhor whey quando a gente pensa em emagrecer? A resposta é um grande depende. Depende para quê, qual é o seu objetivo, para quem é o mais importante. Mas para a grande maioria dos casos, o whey concentrado e o whey isolado já será o suficiente. O ponto é, se você tolera bem a lactose, você pode optar pelo whey concentrado pelo custo-benefício. Agora, você tem alguma sensibilidade à lactose? O whey isolado pode ser interessante.
Agora, se você fez uma cirurgia bariátrica ou tem problemas absortivos, o whey hidrolisado é bem interessante para você. Uma paradinha rápida aqui, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se aqui no canal, porque isso me ajuda a trazer mais vídeos como esse. Agora vamos falar sobre um ponto bem interessante aqui. Nem todo whey é whey de verdade. Como assim? Muitas vezes, por falta de atenção, às vezes por não ler o rótulo, muitas pessoas chegam ali na loja de suplemento, o vendedor tenta empurrar alguma coisa, e aí você pode achar que está levando whey de boa qualidade, mas na verdade está levando uma outra proteína de qualidade inferior, ok? Vamos começar falando sobre o blend. Você sabe o que é blend? Blend basicamente é a junção de diversas proteínas de outras fontes. Por exemplo, um blend. Vamos supor que aqui é um pote de whey, ó. Um pote aqui de suplemento. E nesse pote de suplemento a gente coloca proteína de soja, proteína da ervilha, proteína de albumina. E aí a gente coloca numa pequena parte whey. Aqui, só a farinha aqui, ó. Show. Aí coloca na estampa lá do produto. Whey. Isso é complicado. Porque quando a gente olha no rótulo, e é bem interessante você analisar ingredientes, você pode entrar, pegar lá, vira, lista de ingredientes. O primeiro nome que estiver lá significa que tem maior concentração dentro daquele produto. Por exemplo, quando a gente pega um whey mesmo, o primeiro item tem que estar escrito lá, whey protein. Agora, quando você pega um blend, você consegue ver que o primeiro item é, muitas vezes, proteína da soja, seguida de segundo item que tem maior concentração naquele produto, albumina, proteína da ervilha, e lá no finalzinho a gente consegue ver que tem whey. Isso significa que dentro daquele produto tem uma baixa concentração de whey. Mas quando eles colocam no rótulo, eles colocam gigante lá, whey. E aí é um problema, porque você acha que está comprando whey, mas na verdade você está comprando essa proteína que é um blend. Mas, Matheus, isso significa que é ruim o blend? O blend ele pode ser bem interessante em algumas situações, mas muitas vezes, para aquelas pessoas que querem comprar o whey mesmo, pode estar sendo tapeado. O grande ponto do blend é que a qualidade é menor, problemas digestivos por conta dessa junção de outras fontes pode ser maior, então desconforto intestinal, gases em excessos, e aí você pode estar culpando o whey por conta disso. Então esse blend, nesse sentido, pode ser muito ruim. Uma forma de você avaliar se você não está comprando um blend ou um whey que não é whey, simplesmente pegue a embalagem, coloca lá, ó, rótulo, lista de ingredientes. Se estiver lá, ó, lista de ingredientes. Você consegue observar soja, aí depois seguido de proteína de ervilha, albumina e whey. Pode ter certeza que aquilo ali é um blend, ok? Aquilo ali não é um whey, é uma proteína de baixa qualidade e que às vezes pode trazer alguns desconfortos intestinais. E um outro ponto aqui em relação ao whey que não é whey. Às vezes você está levando para casa um hipercalórico. E esse sim pode prejudicar o seu processo de emagrecimento. Pode ser um grande tiro no pé. Às vezes você está comprando whey para fazer uma receitinha, para controlar sua vontade de comer doce. Às vezes você está ali querendo diminuir o consumo calórico e coloca a proteína para dar um pouco mais de saciedade. Aí você vai lá e compra um hipercalórico que está escrito whey. Eu não vou falar de marcas aqui, mas existem diversas proteínas famosas, de marcas famosas no mercado, está escrito whey gigante, assim, ó, whey. Mas na verdade é um hipercalórico. E aí, como é que a gente faz para identificar que o whey, na verdade, é um hipercalórico? Como é que a gente pode diferenciar? E aí, atenção agora. Primeiro, a gente precisa analisar a quantidade de proteína por dose. Significa que em 30, 40 gramas de produto, a gente teria em torno de 20, 25 gramas de proteína, ok? Se você verificar no rótulo que há uma quantidade exorbitante de carboidrato, por exemplo, para você ter 30 gramas de proteína, você tem lá que vai junto 70 gramas de carboidrato. Aquilo ali é um hipercalórico. Geralmente, dentro de um whey concentrado, a gente avalia que a concentração numa dose de 30 gramas ou 40 gramas varia de 5 a 10 gramas de carboidrato por dose, que é de 30 a 40 gramas.
ok? Por exemplo, nessas mais famosas, num padrão, em 30 gramas de produto, tem 22 gramas de proteína, 5 a 6 gramas de carboidrato. Isso aqui é um whey. Agora, se você avaliar que você precisa utilizar, isso aqui é real, eu vou colocar o rótulo aqui para vocês verem, tá bom? Isso aqui é um whey real vendido e muitas vezes a pessoa chega lá no meu consultório antes de eu solicitar qualquer coisa, olha, Nutri, eu comprei esse whey, eu sabia que ia vir na consulta, comprei esse whey. Aí eu olho e falo, pô, você tá querendo emagrecer, mas comprou hipercalórico. Aí deu um tiro no próprio pé. Mas vamos lá. Eu vou colocar o rótulo aqui para vocês verem. E aí nessa imagem a gente consegue ver que uma dose de 120 gramas, você tem 30 gramas de proteína, 74 gramas de carboidrato. Isso basicamente é um produto hipercalórico que tem proteína. Então, muito cuidado. O problema é que muitas vezes você pode comprar esse tipo de suplemento achando que é whey, que vai favorecer seu processo de emagrecimento e na verdade você está favorecendo o ganho de peso, uma vez que o hipercalórico serve para aquelas pessoas que têm pouco peso e querem ganhar um pouco mais de massa muscular e têm dificuldade em consumir as calorias totais. Se você quer emagrecer e está consumindo mais calorias, isso pode prejudicar seu déficit calórico e, por consequência, fazer com que você estagne ou até mesmo ganhe peso. Moral da história: por mais que esteja na embalagem escrito whey gigante, não vá apenas pelo nome. Pegue, pegue ali o produto, verifique as informações nutricionais, olha a tabela, olha a quantidade de proteína por dose contida nesse produto e avalie ingredientes. Será que é whey mesmo? Ali você vai conseguir ver qual é a maior concentração de ingredientes dentro daquele produto. Se tiver whey protein, pô, bacana, já é um bom sinal. Agora vamos falar sobre um mito sobre whey. Será que é só para quem treina? Muita gente acha que o whey protein é só para aquelas pessoas que realizam alguma atividade física para ganhar massa muscular e ficar forte, mas não. Na realidade, ela pode ser útil também para aquelas pessoas que não realizam nenhum tipo de treino ou que não necessariamente quer ficar forte, ok? Então hoje a gente vai desmistificar e entender quais são as outras aplicabilidades do whey protein no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu penso em whey, eu, Matheus, nutricionista, eu penso em praticidade. Então, para aquelas pessoas que têm uma rotina super corrida e às vezes não tem tempo para preparar absolutamente nada, pegar o whey, tá ali, joga na água, toma só para forrar o estômago, pode ser muito interessante. Para aquelas pessoas que têm uma dificuldade em consumir a quantidade de proteína durante o dia, tomar whey, né, ao invés de comer 150 gramas de carne, se torna muito mais fácil e muito mais viável atingir a quantidade proteica durante o dia. Por exemplo, a gente pode utilizar o whey para aquelas pessoas que têm uma necessidade ferrenha de comer um doce. Às vezes, colocar uma proteína na receita, fazer um bolinho, uma panqueca doce, pode ser interessante para matar momentaneamente aquela vontade de comer doce de uma maneira muito mais saudável e muito mais controlada, onde vai trazer mais saciedade. E aí, controle de apetite é interessante também a gente de utilizar o whey, porque pode sim auxiliar no processo de emagrecimento, trazendo mais saciedade. Se você, por exemplo, está no meio da tarde, não tem como fazer uma refeição, pega o seguinte, pega um iogurte, joga o whey, joga uma fibra, um psyllium, pronto. Matou ali uma refeição bacana. Ou simplesmente, nossa, eu tô no meio do carro, o que que eu posso fazer? Opa, tem um whey ali. Pega, joga na água. Se você tiver algum tipo de fibra, geralmente eu ando com uma na mochila, o piscina, joga ali na água também, mistura e bebe. Pronto. Praticidade. Aumentou a saciedade, aumentou o consumo de proteína e sim, vai facilitar você controlar seu apetite para você não descontrolar em outras coisas mais calóricas. Ou seja, o whey protein não é utilizado apenas para quem treina. Ela pode ser um grande aliado, principalmente para aquelas pessoas que não realizam nenhum tipo de treinamento e que pode ser utilizado em diversas situações diferentes. O grande ponto é saber como usá-lo de acordo com seu objetivo. Agora você sabe exatamente como escolher um whey de qualidade, evitar aquelas ciladas de comprar um whey que não é o whey e usar o suplemento de acordo com o seu objetivo para ajudar no seu processo, seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular ou simplesmente garantir uma alimentação adequada e um bom consumo de proteínas. Eu tenho certeza que com as informações que você aprendeu nesse vídeo, você nunca mais vai jogar dinheiro fora comprando um whey ruim. E se sua dificuldade for controlar a vontade de comer doce, o whey até pode ajudar nisso.
mas existem diversas outras estratégias mais poderosas que você pode utilizar. E foi exatamente pensando nisso que eu fiz um vídeo sobre os 5 truques infalíveis do que você pode fazer para diminuir a vontade de comer doce. Um vídeo essencial para quem quer emagrecer sem sofrer com impulsos.